Muita gente já ouviu falar dele como o apóstolo do Espiritismo. Mas quem foi de fato Leon Denis? E por que o pensamento dele continua tão vivo mais de um século depois? É isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos direto numa das perguntas mais difíceis e universais que existem, né? É uma questão que persegue a humanidade há séculos. Em todas as culturas, todo mundo tentando achar um sentido para a dor. E lá na França do século XIX, um homem chamado Leon Denis decidiu que não ia só ficar se perguntando. Ele fez da busca por uma resposta a missão da sua vida. Para ele, o sofrimento não era um beco sem saída, mas o começo de uma jornada. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. Para entender as respostas que ele encontrou, a gente precisa primeiro entender quem era esse homem e a época que formou ele. Imagina só, Denis nasceu numa família simples, mas numa era de verdadeiros gigantes. O século XIX foi um verdadeiro campo de batalha de ideias. De um lado, a ciência avançando a passos largos, do outro, a fé sendo super questionada. Foi bem nesse cenário de conflito que a busca dele por um sentido maior começou. E como acontece em muitas grandes histórias, essa busca teve um momento chave, sabe? Um ponto de virada que deu um rumo completamente novo para a vida dele. E essa virada, nossa, não foi algo sutil. Para Denis, a resposta veio como um raio, literalmente. Foi quando ele leu O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ele mesmo descreveu como uma iluminação instantânea, como se todas as peças de um quebra-cabeça na mente dele finalmente se encaixassem. E aqui está o ponto crucial. O espiritismo, para ele, não foi só uma teoria interessante, uma filosofia a mais. Agora a gente avança um pouco no tempo para ver como isso se desenrolou. Porque, depois da morte de Allan Kardec, o movimento espírita ficou meio órfão, precisando de alguém para levar a bandeira adiante. Pensa assim, com a morte de Kardec, o espiritismo era como uma sementinha em solo meio seco, muito vulnerável. Denis se tornou jardineiro. Por décadas, como escritor, como palestrante, ele cuidou desse movimento, regou e transformou aquela sementinha numa árvore forte, que espalhou raízes e galhos pelo mundo todo. E foi justamente por essa defesa tão apaixonada e ao mesmo tempo tão lúcida contra o ceticismo da época que ele ganhou esse título de apóstolo. Ele não foi só um seguidor, ele se tornou um dos pilares que seguraram toda a estrutura da doutrina. Mas, afinal, o que ele defendia com tanto fervor? Vamos entrar agora no coração das contribuições filosóficas dele, nas respostas que ele ajudou a construir. A primeira grande resposta começa aqui, a ideia da alma imortal. Para o Denis, não dava para entender a vida se a gente olhasse só para esse pedacinho entre o nascimento e a morte. Entender que somos um espírito eterno, vivendo uma experiência temporária, essa é a chave que abre todas as outras portas. Bem, se a alma é imortal, a reencarnação é o caminho dela. Mas olha, não é um ciclo de repetição sem fim, não. É mais como uma escada evolutiva. Cada vida é um novo degrau, uma nova chance de aprender, de corrigir a rota, de progredir espiritualmente. E isso nos traz de volta àquela primeira pergunta sobre o sofrimento. Dentro dessa lógica, a dor ganha um novo significado, né? Ela deixa de ser uma tragédia sem sentido ou um castigo divino e passa a ser vista como uma lição necessária, tipo a resistência que o músculo da alma precisa para ficar mais forte. E para deixar tudo isso bem organizado, ele escreveu obras fundamentais. Em Depois da Morte, ele vai fundo nos argumentos sobre a sobrevivência da alma. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele explora o porquê dos desafios da vida. E em Cristianismo e Espiritismo, ele faz uma ponte, conectando essa filosofia com a mensagem original de Jesus. Juntos, esses livros são quase um mapa da jornada humana. E tudo isso, claro, nos leva a um impacto gigantesco do trabalho dele. Um impacto que a gente sente até hoje. O legado de Leon Denis é, sem dúvida, monumental. Ele não só ajudou a consolidar uma doutrina, ele ofereceu uma estrutura de pensamento que, até hoje, dá conforto e o norte para milhões de pessoas. Ao aprofundar a base filosófica do Espiritismo, a vida dele se tornou um exemplo de dedicação e de muita coragem intelectual. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se a filosofia de Denis nos mostra que estamos sempre evoluindo, a pergunta que fica não é sobre o que passou, mas sobre o que vem pela frente. Qual é o próximo passo na nossa própria jornada? A resposta, ele diria, está nas nossas mãos.